último comentário aqui, um tipo que se apresenta como Comandante Paulo ameaçava. Um comboio de 300 caminhões chegaria a Brasília no fim de semana para nós darmos cabo dessa patifaria que está estabelecida no nosso país há 35 anos por aquela casa maldita ali, Supremo Tribunal Federal com 11 gangsters. Falhou o comboio. O comandante Paulo informa. O comandante do comboio, outro comandante, portanto, está debilitado. Pegou Covid-19 e está na UTI. Note-se que o comandante Paulo lembra muito Eufrazino Puxa-Briga, daqueles antigos desenhos animados. Notável também que dos anunciados 300 que atacariam o Supremo Tribunal, apenas 30 estavam acampados próximo ao STF no final de semana. E entre eles, aquele picareta Renan Senna, que agrediu enfermeiras e enfermeiros há dias. Perceba-se nas manifestações, mas não apenas, também nas pesquisas. A CNT-MDA, nesta terça-feira, informa: a avaliação negativa de Bolsonaro saltou de 31% para 43,4%. E tem aumentado a virulência dos discursos no Bolsonistão, ao mesmo tempo em que há um encolhimento nas suas fileiras mais tradicionais. Na quinta-feira, Bolsonaro anunciou para sábado um churrasco e uma peladinha para 30 pessoas. Voltou a repetir na sexta-feira o mesmo discurso. Estou cometendo um crime, vou fazer um churrasco no sábado aqui em casa e vamos bater um papo aqui, quem sabe fazer uma peladinha, alguns ministros. Tem 1.300 convidados, quem tiver amanhã aqui, tiver 1.000, a gente bota fazendo. Como faria qualquer psicopata, 10 mil mortes depois, já no sábado, o presidente da República passeou de jet ski e depois desmentiu a si mesmo. Alguns jornalistas idiotas criticaram o churrasco fake, mas o MBL se superou, entrou com ação na justiça. O MBL é um dos corresponsáveis, um dos grandes corresponsáveis pelo desastre Bolsonaro. Agora já caça a próxima boquinha. Ambos se merecem. Visível encolhimento também nas redes de esgoto do bolsonistão, do bolsonarismo. Nas páginas e grupos dos exércitos virtuais sumiram vários dos coordenadores. O governo incompetente não governa. 2 semanas de atraso no pagamento da segunda das 3 parcelas de R$600 para os que necessitam. O governo queria pagar só R$200. Foi o Congresso que aprovou os R$600 que o governo tenta faturar como se fosse ação sua. Mas o governo não consegue sequer marcar a data para o pagamento da segunda parcela. Por quê? Porque, além de incompetente, é isso que Bolsonaro busca. Ele sabe serem inevitáveis desemprego, fome, desespero. Sabe que grande parte da população não entende ser obrigação do governo, como fizeram outros países, prover meios para que as pessoas continuem em casa isoladas durante esse período, para evitar o entupimento dos hospitais. Bolsonaro aposta em manter o seu terço na manada e aposta no caos, para tentar mais poderes, que é o que ele sempre quis e continuará querendo. Sua aposta já enterrou 12 mil vidas. Infelizmente, muitas mais virão. No mundo real avançam a barbárie e a picaretagem. Ouçam e vejam o pastor Valdemiro, que, como tantos outros, segue solto. Estão enterrando o caixão vazio e 90% que aparece em televisão e jornal é mentira. Gente curada de coronavírus, ele está terminal, né? Podemos dizer assim, gravíssimo. Aí você vê como é importante a semente, a semeadura. O propósito que eu vou fazer é de R$1.000 para cada um.
E muitos que estão me assistindo também vão fazer de R$1.000. E outros vão fazer de R$500. E finalmente outros vão fazer de 200 e até R$100. O ministro da Saúde boia. As redes do bolsonistão já o chamam, claro, de comunista. E Bolsonaro liberou para o vírus os salões de beleza, as barbearias e as academias. O lema é: morram belos, belas e malhados. Tratar isso como essencial é um passo inicial, que foi uma decisão do presidente, que ele decidiu isso aí. Isso aí saiu hoje, isso. Ele acabou de falar com o Alvorada. Falou agora. Queria saber se isso passou pelo Ministério da Saúde? Decisão de? Quem é manicure, academia? Salão de beleza, barbearia. Barbearia. Barbearia, salão de beleza e academia. Isso passou pelo Ministério da Saúde? Não, isso aí não é... Acho que isso... Não passou. Não é atribuição nossa. Isso aí é uma decisão do presidente. O governo e a porção da sociedade que usam viseiras descobriram: o Brasil tem 70 milhões de pobres e miseráveis. Isso que o jornalismo de o mercado agora chama de invisíveis e que nunca foram invisíveis. Nestes invisíveis se tropeça nas calçadas, nas esquinas, puxando carroças com quase tudo e se finge não enxergar. 50 milhões dos invisíveis já receberam 35 bilhões e meio. Aguardam a segunda parcela. Segue a barbárie. No Congresso, escancarada, a medida provisória 910 sendo votada nesta terça-feira. A medida provisória que legaliza a grilagem de terras da União, ataque acelerado na era Bolsonaro. Consequências: libera de vez o estupro na Amazônia. Em abril, apontou o Instituto de Pesquisas Espaciais aumento de 64% no desmatamento. Outra consequência inevitável: atiça garimpos ilegais, invasão de terras e genocídio de nações indígenas, de povos indígenas. Obra do governo e de suas bancadas BBB. Bíblia, boi e bala. Quem vê ou ouve os grandes defensores da MP 910 no governo e no Congresso, rapidamente esconde a carteira e busca algemas e um saquinho de vômito. Na Justiça, problemas para Bolsonaro. Ex-diretor da Polícia Federal, o delegado Valeixo, depôs nesta segunda-feira. Disse que na captura de Adriano Magalhães da Nóbrega, o miliciano morto na Bahia, a Polícia Federal foi consultada por canal não apropriado. E o delegado Ramagem, diretor da BIM, que seria, mas não foi o diretor da Polícia Federal, também depôs. Disse que o ex-ministro Moro foi desleal e não respeitou a hierarquia. Até aí, nenhuma novidade. Outros 4 delegados, 3 ministros e a deputada Carla Zambelli devem depor até a quinta-feira. Semana decisiva para a Procuradoria-Geral da República decidir, concluir se vai denunciar ou não Bolsonaro. Por corrupção passiva, obstrução de justiça e advocacia administrativa ao tentar interferir na autonomia da Polícia Federal. E nas mãos do ministro Celso de Mello e da Polícia Federal está o vídeo da reunião ministerial neste mesmo caso. Ao longo do dia, informações vazadas da Polícia Federal e do circuito do ex-ministro Moro expõem gravemente o presidente Bolsonaro e seu governo. O caso Bolsonaro versus Moro ou vice-versa. O roto falando do rasgado ou vice-versa. O ministro Celso de Mello decidirá também se torna ou não público o vídeo
da tal reunião. Augusto Aras, o procurador-geral, foi indicado por Bolsonaro fora da lista tríplice votada pelos procuradores. Até prova em contrário, Aras é parça de Bolsonaro. E, falando em parceria, João Otávio Noronha, que é o presidente do Superior Tribunal de Justiça, suspendeu decisão que obrigava Bolsonaro a mostrar o resultado dos seus exames sobre Covid-19. Isso foi na sexta-feira. Na segunda-feira, um projeto de Noronha avançou na Câmara dos Deputados. Noronha quer criar na sua Minas Gerais um Tribunal Regional Federal. No cala-boca, outro parça dos Bolsonaro ganhou um empregão. Um querido, mais precisamente Luciano Querido, visto como ameaça para a família Bolsonaro, porque por 13 anos trabalhou no gabinete de Carlos Bolsonaro, o vereador. Querido rompeu com Bolsonaro em 2017. Temem, lá eles, que Querido tenha guardado arquivos e documentos perigosos. Imagine o que o Querido viu e sabe. No governo do Acabou a Mamata, Querido ganhou um emprego na Funarte em março, emprego de R$10.000. Agora ele foi nomeado presidente substituto da Funarte, salário de R$16.994. É um queridão ou não é? Nada mais que venha do bolsonistão causa espanto. O chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência, a SECOM, é Fábio Van Garten, que é judeu. Naquele curralzinho em frente ao Palácio da Alvorada, os seguidores de Bolsonaro têm saudado o presidente com um gesto, com os braços esticados. Essa é a saudação dos nazistas. E quando se pergunta no curralzinho o que eles estão fazendo, eles dizem que estão orando, como fizeram na última sexta-feira. E Van Garten não sabe disso? Pois no dia seguinte, no sábado à noite, a SECOM de Van Garten publicou um vídeo de propaganda. Vídeo encerrado com uma mensagem: o trabalho, a união e a verdade nos libertarão. Van Garten certamente não desconhece neste caso algo muito importante. Nos campos nazistas de extermínio, onde 6 milhões de judeus foram assassinados, o lema, logo à entrada ali em cima, era: o trabalho liberta. Diante das críticas, Van Garten protestou no Twitter dizendo: eu, chefe da SECOM, sou judeu. Mas exatamente por isso deveria ter se tocado e já há muito tempo. Não se tocou, por exemplo, há uma semana, com a SECOM glorificando o Major Curió e a matança no Araguaia. No Araguaia, onde guerrilheiros já rendidos ao exército foram assassinados. O Ministério Público abriu investigação contra Van Garten por apologia a crimes da ditadura. A Confederação Israelita do Brasil, CONIB, tem criticado o uso que Bolsonaro faz de bandeiras de Israel. E nesta segunda-feira protestou contra a propaganda da SECOM. Fernando Lotenberg, presidente da CONIB, lembrou em nota: é conhecidíssima a relação desse mote, o trabalho liberta, com a mais infame instituição do Holocausto, o campo de extermínio de Auschwitz. Portanto, ao invés de atacar a imprensa como faz seu chefe Bolsonaro, Van Garten deveria lembrar, recordar a história do seu povo e pensar se já não passou da hora de encarar o espelho.